Meus queridos irmãos, estamos nós aqui mais uma vez no nosso canal, Professor José Márcio, nesta feita para trabalhar 5 teologias bíblicas, no caso as melhores teologias bíblicas que temos aqui na nossa estante e que mais nós utilizamos aí e lemos, né? No caso essas já lemos capa a capa, tá certo? Então se você já gostou desse tema, curta esse vídeo e também se você não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos lá. Primeira teologia bíblica que eu quero apresentar aqui para você é a teologia bíblica do John Goodgay, o Deus das Escrituras Cristãs. Essa é uma versão da Thomas Nelson. Temos uma aí versão também da Thomas Nelson, porém com a capa dura. Nesta teologia bíblica, ele vai trabalhar de uma forma, um aspecto diferente, né? Parecendo mais uma teologia sistemática, porque ele vai para trabalhar a pessoa de Deus, a sabedoria de Deus, a criação de Deus, o reino de Deus, o ungido de Deus, o filho de Deus e a expectativa de Deus e, por fim, o triunfo de Deus. Então, é num estilo de uma teologia sistemática, mas é sim uma teologia bíblica, porque ele vai trabalhar com o texto em si, tá bom? Para dizer para vocês, a teologia bíblica, ela trabalha como os autores cristãos, ou melhor, como os autores sagrados entendiam o texto, né, e como eles exporam o texto. Qual a teologia de cada um dos autores sagrados? Mateus tem uma teologia, Lucas tem uma teologia, João tem uma teologia, Paulo tem uma teologia, e assim nós construímos a teologia do Novo Testamento. Não é uma teologia do Novo Testamento, mas são teologias do Novo Testamento, porque cada escritor sagrado carrega consigo sua própria teologia, e é claro que todas essas teologias de cada autor, uma focando na justificação, outro na vida em comunidade, enfim, todas essas teologias, quando estão juntas, elas formam aquilo que nós temos que é a teologia do Novo Testamento. Então essa é a primeira, muito boa, que vale muito a pena você ter. Teologia bíblica do Goodgay. Uma segunda teologia que eu li também é essa, George Led, Teologia do Novo Testamento. Aqui é uma edição revisada. E aqui essa teologia do Novo Testamento é sim, de fato, uma teologia que vai trabalhar a teologia de Mateus, a teologia de Lucas, a teologia de Paulo, a teologia de cada escritor sagrado. Eu acho muito bom o George Led, porque ele tem quando fala sobre reino de Deus, ele é único. Ele trabalha muito bem a questão do reino de Deus. Inclusive, ele que colocou a expressão já e ainda não, que expandiu essa expressão, né? O reino de Deus já está entre nós, mas ainda não de forma completa. Esse reino será completado apenas quando Jesus vier para implantar esse reino maravilhoso, ou concluir a implantação desse reino maravilhoso. Mas Jesus e Deus e o Espírito Santo, né, já reina nesse período, porque Cristo, ele inaugura o reino. A inauguração do reino aconteceu com o nascimento de Cristo e futuramente ele virá para completar este reino maravilhoso de Deus. Então, segunda teologia, amo demais, teologia do George Led. Uma terceira teologia bíblica, essa daqui, ó, teologia bíblica do Craig Bromberg. Ele vai trabalhar introdução aos evangelhos, e no segundo volume, introdução de Atos a Apocalipse. Então são 2 livros, ó, como você pode ver. É um box muito bom, excelente, maravilhoso. Essa teologia é maravilhosa porque ele vai trabalhar aspectos históricos, né? Como, por exemplo, a fonte Q, a escatologia realizada, a questão do ano 70, né, depois de Cristo, o ministério de Jesus em cada local, na Galileia, na Judéia e assim por diante. Ele vai trabalhar a questão do período interbíblico, ó, aqui a questão do período dos asmoneus, ó. Tá espelhado para os irmãos, mas basicamente tá só para os irmãos perceberem, né, como é que funciona. Então, Craig Bromberg, ele concluiu o doutorado no Novo Testamento, então ele é uma máquina, muito bom. Então, quem gosta de trabalhar questões históricas, voltadas também à crítica textual,
Essa aqui é a teologia. Craig Bromberg. Agora é muito cara, né? Salgadinha. Então essa é a terceira teologia do Novo Testamento. Uma quarta teologia do Novo Testamento, esse é fenomenal. Introdução ao Novo Testamento, do querido Raymond Brown. Raymond Brown, ele vai trabalhar aqui a teologia do Novo Testamento. Aqui é uma teologia muito mais profunda, eu não li completamente, mas a maioria, uma boa parte eu já li, tá bom? A teologia do Novo Testamento do Raymond Brown. Ele vai trabalhar aspectos também históricos, porém ele é católico, né? Mas na sua teologia não é tão assim, a gente não vê tão perceptivelmente essa questão católica mesmo. É uma obra em tanto, sabe? É uma obra em tanto e muito boa mesmo. Então ele vai trabalhar o Novo Testamento, pressupostos para a compreensão, na parte 1, pressuposto para a compreensão do Novo Testamento. Aí vai trabalhar o período interbíblico. Como ler o Novo Testamento, o texto do Novo Testamento, aí ele vai continuar trabalhando. Na parte 2, evangelhos e obras afins. Na parte 3, cartas de Paulo. Na parte 4, os demais escritos do Novo Testamento e um apêndice sobre o Jesus histórico e outro apêndice sobre os escritos judaicos e cristãos ligados ao Novo Testamento. Então, irmãos, dispensa comentário. O Raymond Brown, excelente erudito. Você vê que é um calhamaço, né? Uma obra fenomenal, uma das melhores teologias que eu tenho aqui na minha estante. E por fim, amados, mas não menos importante, e esta que eu estarei apresentando aqui, é a mais profunda de todas que eu tenho aqui na minha estante, tá bom? Essa é a obra Teologia do Novo Testamento, a continuidade teológica do Antigo Testamento no Novo, do J.K. Beale. Teologia Bíblica do Novo Testamento, Vida Nova. Amados, essa obra é fenomenal. Novo Testamento, do J.K. Beale. Ele vai argumentar o desenvolvimento do Antigo Testamento no Novo. Então ele vai trabalhar questões que eu acho muito bom, como por exemplo, vai ser uma teologia completamente diferente. Ele não vai trabalhar a teologia de João, a teologia de Paulo, a teologia de Lucas, não. Ele vai trabalhar o texto do Antigo Testamento dentro do Novo, resgatando a questão das alusões, das citações, citação direta, citação indireta, até mesmo paráfrases que temos no Novo Testamento. Então ele vai trabalhar aspectos como o enredo bíblico teológico das Escrituras. Ele vai trabalhar o enredo redentor no Antigo Testamento. Segunda parte, a narrativa da tribulação inaugurada nos últimos tempos. A narrativa da ressurreição inaugurada no reino da nova criação inaugurada nos últimos tempos. Então aqui é uma teologia bíblica completamente amilenista, né? Trabalhar a questão do reino de Deus, que foi inaugurado, alguns aspectos escatológicos, ele vai trabalhar aqui, muito bom, tá certo? Então, assim, se você não tem tanto conhecimento, teologia bíblica, essa aqui não vai lhe servir muito agora, porque aqui é uma linguagem completamente erudita, né? Então, uma letra pequena, como você pode ver, ó, uma letra pequena, e então, são quase que 100.000 páginas, né? Quase 1.000 páginas. Então, é um livro muito, muito, muito forte. Muito difícil de entender também. Não é tão simples de entender, mas vale muito a pena. Então, recapitulando para os amados irmãos. Teologia Bíblica do J.K. Beale. Teologia do Raymond Brown. Ó. Essa é a segunda. Craig Bromberg. Introdução aos Evangelhos e Atos a Apocalipse. George Led e Teologia Bíblica do Goodgate. Então, essas são as 5 obras de teologia do Novo Testamento, no caso, as melhores, tá certo? Que é uma obra de peso, é excelente, meus amados irmãos. Quem quer entender Novo Testamento tem que estudar isso aqui. Não adianta estudar coisinha fraca, não. Tem que mergulhar mesmo na teologia bíblica dos autores sagrados para entender como é que nós devemos desenrolar as doutrinas bíblicas a partir da teologia bíblica.
né? As pessoas gostam muito de teologia sistemática, mas como é que nós vamos formular a doutrina? É aqui. A teologia sistemática é a parte final de todo um processo de hermenêutica, de exegese, teologia bíblica. Aí sim vamos chegar na teologia sistemática. Então, estude teologia bíblica e você vai ver seus estudos, sua mente se abrindo para muita coisa. Deus abençoe sua vida, seus estudos, em nome de Jesus.